Meus irmãos, graças a Deus, boa noite a todos. Trazendo aqui a nossa primeira meditação das noites de quarta. Dizer também que nós estamos com saudade de todos os irmãos, né, de forma presencial. Nós não estamos juntos, mas graças a Deus nós temos esse veículo de informação para estarmos então falando e meditando juntos sobre a palavra de Deus. Eu quero trazer uma meditação nessa noite, irmãos, lá no texto de Josué capítulo 3, versos 1 a 5 apenas, tá bom? O texto que nós vamos falar, ele fala inicialmente aí sobre Israel que vai cruzar o Rio Jordão para começar então a conquista da terra prometida. Então diz assim a palavra de Deus. Josué, por favor, abra sua Bíblia em Josué capítulo 3, versos 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando vires a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém. Vamos orar, irmãos. Deus bendito, muito obrigado, Senhor Deus, porque podemos compartilhar a santa palavra do Senhor. O Senhor possa nesse instante nos instruir, ó Deus, para que sejamos abençoados por meio da tua santa palavra. Para que sejamos, ó Deus, estimulados, confortados, enfim, ó Deus, para que o Senhor possa falar conosco, expressar, ó Deus, aquilo que é da tua vontade para com cada um de nós, para com cada família, Senhor. Assim nós te agradecemos esse privilégio que nós temos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu falei, irmãos, o contexto do capítulo 3, na verdade, capítulo 3 e capítulo 4 do livro de Josué é uma unidade que nos fala acerca de Israel, então, cruzando as águas do Rio Jordão para começar, então, a sua campanha militar, não é, de conquista da terra prometida que Deus, então, estava dando ao seu povo. Um pouquinho antes, você vai se lembrar, no capítulo 2, os espias são enviados por Josué. Eles vão pousar na casa de Raabe, ali eles são escondidos por ela. Eles acabam fugindo, Raabe, não é, os esconde, eles acabam fugindo. Antes disso, eles estabelecem meio que uma aliança, uma relação pactual com Raabe, fazem um contrato com ela acerca da salvação da casa de Raabe, dela e da sua família. E então eles fogem, levando então um relato daquilo que eles viram ali na cidade de Jericó para Josué. Eles chegam com esse relato, é um relato animador por aquilo que eles veem e por aquilo que eles principalmente ouvem, não é? Principalmente da boca de Raabe, acerca daquele povo que de certa forma já tinha conhecimento do que Deus estava fazendo e do que Deus inclusive faria, uma vez que eles sabiam piamente que Deus já havia dado aquela terra aos israelitas. O capítulo 3, então, como eu disse, é o capítulo em que você começa esse processo, não é? Em que Israel começa esse processo, então, sendo liderado por Josué, mas principalmente pelo Senhor, a entrar na terra prometida e tomar essa terra. Então, o capítulo 1, ele começa nos relatando exatamente isso, esses preparativos, né? Para cruzar, então, ali as campinas do Jordão, Rio Jordão especificamente. E o texto, então, começa nos dizendo que depois que Josué recebe esse relatório, eles saem ali, eles partem de Sitim. Sitim era uma região localizada na banda oriental do Rio Jordão, das Campinas do Jordão. Eles estão indo em direção ao ocidente, não é? Eles vão cruzar ali o Rio Jordão e toda aquela terra que estará diante deles até o Mar Grande é a terra que Deus então havia prometido dar ao seu povo. Então eles partem de Sitim, eles chegam então ali ao Jordão. E diz o texto que eles pousam ali antes que eles passassem o Jordão. Eles provavelmente chegam a um local ali situado a alguns quilômetros ao norte, não é, do Mar Morto, aproximadamente uns 20 quilômetros, 12 milhas mais ou menos, né, acima do Mar Morto, mar em que finalmente o Rio Jordão vai desaguar. E o fato é que agora essa nação ela está espalhada às margens do Rio Jordão.
O verso 2 nos diz que ao final de 3 dias, não é, os oficiais então passam novamente pelo meio do arraial, como a gente viu lá no capítulo 1 também, quando Josué dá essas orientações. Mas há algo interessante para observarmos aqui no verso de número 2, principalmente quando nós observamos as questões geográficas, as questões de ordem natural, não é? As questões contextuais com esse povo agora à beira do Rio Jordão. Eles chegam àquela região em um momento, irmãos, em que você está tendo o degelo das montanhas do Líbano, você tem vários afluentes, né, vários rios menores que se formam com esse degelo e que vão então alimentar o Rio Jordão, um rio que percorre cerca de 200 quilômetros até desaguar no Mar Morto, um rio que entra primeiramente ali no Mar da Galileia, ele sai do Mar da Galileia, percorre então aproximadamente esses 200 quilômetros até desaguar no Mar Morto. Um rio que está então agora, veja, o povo está à margem desse rio com uma volumosa quantidade de água. Não apenas isso, nós temos uma diferença muito grande de depressão do Mar da Galileia para o Mar Morto. Num dos estudos que eu dei recentemente da igreja, falando sobre o Mar da Galileia, vocês vão se lembrar que eu disse que o Mar da Galileia ele fica situado aproximadamente uns 200 metros abaixo do nível do mar. E você tem o Mar Morto agora numa condição de depressão muito maior, são cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. Então, por esses longos 200 quilômetros em que o Rio Jordão está descendo do Mar da Galileia para o Mar Morto, ele está numa descendente muito grande, carregado de água. Então, você tem duas questões importantes. O povo que está à margem desse rio agora, ele olha para esse rio que está carregado de água, está transbordando de água, e águas furiosas. Águas extremamente furiosas. Então percebam, você tem muitas mulheres, você tem muitas crianças, você tem muitos animais de carga, que torna de fato a travessia por esse rio, humanamente falando, impossível. Então eles chegam à margem do Rio Jordão diante dessa cena que para eles é uma cena desanimadora, desesperadora. E eles permanecem ali durante 3 dias. Então durante 3 dias eles têm tempo para olhar para tudo isso, para pensar, para imaginar, não é? E o fato é que eles chegam a uma situação de fato desesperadora. Uma situação que humanamente falando para eles é impossível. Só que no verso 3, irmãos, nós temos então as orientações que são dadas a esse povo. Eu quero chamar a sua atenção então, quando os oficiais então, não é? Eles dão uma ordem ao povo, eles dão instruções ao povo dizendo o seguinte, prestem bastante atenção. Quando vires a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Veja, não é o próprio Josué pessoalmente que está dando essas instruções estão sendo dadas pelos oficiais, mas é Josué, lá no fim de tudo, que está dando essas instruções ao povo. E Josué faz isso, a ideia aqui é como uma espécie de uma exortação. Ou seja, aqui agora, durante 3 dias, aquele povo olhava desolado para aquele rio, cheio de água, com águas violentas, e não via uma saída humana para aquilo. Josué então pede para que agora eles façam o quê? Eles desfoquem, não é? Ele exorta eles a não prestarem mais atenção aos obstáculos, ou seja, às dificuldades, mas agora eles prestem atenção ao poder de Deus. Ao poder de Deus. Porque vejam, embora a forma do milagre ela ainda não esteja sendo explicada, ainda quando a Arca da Aliança ela é apresentada como uma bandeira para guiar o caminho, seria natural, então, inferir que o Senhor estaria preparando algo incomum. Então, enquanto eles são mantidos, enquanto o povo está sendo mantido, veja, vocês vão partir, vocês vão seguir. Então, quando a arca for, vocês também vão partir do lugar de vocês vão segui-la. Perceba, eles são mantidos em suspense, eles não sabem o que Deus vai fazer. É o momento, então, em que a fé desse povo está sendo o quê? Provada. E vejam que aqui nós temos um exemplo de uma virtude muito importante. Uma virtude rara muitas vezes. Qual é? Que é de manter-se obediente à ordem,
seguir a arca, mesmo quando elas estavam obviamente, ou seja, a nação estava obviamente desinformada quanto ao resultado, quanto ao que haveria de ser. No verso número 4, então, nós temos a chamada ordem de marchar. Então ela foi detalhada, e ela não é detalhada aqui, mas esse povo certamente se lembraria, porque ela foi detalhada lá antes de Israel partir do Sinai. Você vai ler depois Números capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 10. Especificamente em Números capítulo 10, verso 33, nós temos então ali a explicação do deslocamento da arca à frente do povo. E lá ele dá razão, que era para guiar o povo a um lugar de descanso. E é exatamente para isso que esse povo está sendo guiado agora, para um lugar que mana leite e mel, para um lugar de descanso. É o lugar da presença do Senhor com eles. Veja que os israelitas que se preparavam então para atravessar o Jordão, eles sabiam disso, provavelmente eles sabiam disso. E é bem possível aqui então que nós temos aqui uma repetição, que era de formular a chamada parte da cerimônia maior da travessia do rio. Uma informação que é dada no verso 4 é sobre a distância também de cerca de 2.000 côvados entre o povo e a Arca da Aliança. Então aqui o entendimento é o seguinte, que caso tenha-se entendido que o milagre da interrupção do fluxo de águas do rio, como vai se seguir depois, ela é uma manifestação especial da presença do Deus de Israel, então é possível vincular esse distanciamento da mesma forma que era lá no Monte Sinai, quando, por exemplo, se esperava que as pessoas e os animais se mantivessem à distância. Então seria basicamente exatamente a mesma coisa aqui. Contudo, lá em Êxodo capítulo 19, nós não temos nenhuma menção feita a uma distância específica. Aqui nós a temos, mas lá nós não a tínhamos. Mas o fato e a ideia é basicamente a mesma: manter-se à distância, como era lá no Monte Sinai e também o é aqui. Veja, dessa maneira, e aí aqui me adiantando um pouco nesse assunto ainda, a Arca da Aliança era de fato então uma promessa forte e agradável do fator divino. Mas ao mesmo tempo ela possuía o quê? Uma terrível majestade, adequada para subjugar o chamado orgulho carnal. Vocês vão se lembrar, por exemplo, do caso de Uzá, que era um levita, não é? Mas que na questão das suas atribuições como um levita, no cuidado da arca, ele tomou uma decisão que era completamente errada, não é? Completamente humana, não seguindo os padrões e os preceitos do Senhor, e ele foi simplesmente morto porque tocou na arca da aliança de forma imprópria. Então, nós temos aqui essa terrível majestade, que ela é adequada para subjugar o orgulho carnal, o orgulho humano. Além disso, essa humildade e modéstia tiveram o efeito de exercitar também o quê? A fé. E isso os impediu de limitar a graça de Deus dentro dos limites muito estreitos. E lembrou a eles que, embora estivessem muito distantes da arca, a cerca de 1 quilômetro de distância, o poder de Deus sempre estaria próximo a eles. Veja que no final desse verso de número 4 é mostrado o quão necessário era para eles serem divinamente guiados por um caminho desconhecido. Ele vai dizer lá no verso de número 4, e a razão é, qual era a razão neste caso específico? Porque vocês não conhecem o caminho pelo qual vocês haverão de vir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Então nós temos aqui o aspecto da ansiedade e o medo que estão sendo utilizados para mantê-los sobre a proteção da arca. No verso 5, então, Josué se dirige ao povo pela primeira vez. E aí ele dá uma ordem: santificai-vos, preparando-se assim para o dia seguinte. Mais uma vez, essa instrução nos lembra a imagem de Israel junto ao Monte Sinai, onde Deus ordenou a Moisés que
consagrasse toda a nação de Israel. E isso envolvia algumas coisas, dentre elas, lavar as roupas, abster-se das chamadas relações sexuais ilícitas, lá em Êxodo capítulo 19, versos 10 a 15. E percebam que caso esses atos então tenham sido repetidos por Israel na geração de Josué, então isso ajudaria, por exemplo, a explicar a razão pela qual eles tiveram que esperar até que o povo chegasse às margens do Rio Jordão, ou seja, para que eles pudessem lavar as suas roupas, para que eles pudessem então se purificar. Um outro ponto importante na fala de Josué aqui no verso 5 é para que os israelitas também dependessem completamente do conselho de Deus. Veja que para que isso acontecesse, ele não aponta claramente a natureza especial do milagre, mas ele dá uma segurança ao povo. Qual é a segurança que ele dá ao povo? Que o Senhor faria maravilhas no meio deles. Essa palavra é uma palavra importante no hebraico, essa palavra utilizada para a tradução de maravilhas, porque ela aparece em Êxodo capítulo 3, verso 20, para se referir às pragas lá do Egito, quando Deus vai demonstrar ali seu poder libertador. Ela é utilizada em Êxodo capítulo 34, verso 10, para descrever os atos genéricos feitos em favor dos israelitas. E você vai perceber também que no verso posterior ao que nós estamos estudando, estão associadas com a expulsão dos habitantes de Canaã. Ele diz: e também falou aos sacerdotes dizendo: levantai a arca da aliança e passai diante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. E adiante a gente vai ver de fato esses acontecimentos, não é, em favor, expulsando ali as nações em favor do povo. Então essas maravilhas que são ditas aqui por Josué no verso 5 são os acontecimentos cujo propósito principal é demonstrar o poder do Deus de Israel em favor do seu próprio povo. Se você voltar comigo para o capítulo 2, verso 2, você vai ver exatamente isso na confissão de Raabe, a partir dos versos 9 a 11. Ela diz assim, verso 8: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, percebam, vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desanimados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizestes aos 2 rios dos amorreus, Seom e Og, que estavam além de Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então, essas maravilhas são acontecimentos para demonstrar o poder de Deus em favor do seu povo. Perceba que não apenas o povo deveria demonstrar esse conhecimento, mas até os pagãos, as outras nações, já conheciam então a fama do Senhor e dos seus atos maravilhosos. Ainda nesse verso de número 5, eu queria rapidamente ainda falar algo sobre essa expressão então de Josué, quando ele pede ao povo que se santifique, porque agora a gente entende mais claramente o que isso significa. O santificar-se, irmãos, ele diz respeito à fé. E ao fato de que a fé, então, ela está sendo exercitada, aguardando a operação de Deus. Então, quando Josué diz, olha, vocês têm que se santificar, vocês têm que se preparar, é exatamente um exercício de fé, aguardando a manifestação de Deus, ou seja, aguardando a operação de Deus. Foi exatamente assim, meus irmãos, com Moisés e com o povo lá no Monte Sinai, quando houve a chamada, então, promulgação da lei. Foi pedido exatamente a Moisés a consagração desse povo. Veja que diante disso, irmãos, nós temos algumas lições nesse texto. A primeira delas é falar sobre confiança em Deus no meio dos problemas. Nós vimos aqui que a nação sai de Sitim, chega lá ao Rio Jordão e ela se apavora com o quadro que ela vê. Durante 3 dias ela tem
ela tem a condição de olhar para aquele quadro que é um quadro para eles alarmante. Humanamente falando, eles não podem fazer nada. Um rio completamente cheio de águas violentas, então eles não têm, humanamente falando, o que fazer. Não tem como resolver isso. Eles não têm como cruzar. Então, veja, há um problema diante da nação de Israel. Estão diante do Jordão e é impossível atravessar. Aí a gente se pergunta, irmãos, o seguinte: mas essa nação já tinha visto tantas manifestações de poder da parte de Deus. Essa nação, ela foi libertada do cativeiro do Egito 430 anos. Essa nação permaneceu no deserto durante 40 anos, sendo sustentada pelo Senhor. Coluna de fogo durante a noite, uma nuvem que os cobria do sol durante o dia, água, alimentos variados que eles receberam da parte do Senhor, proteção contra os seus inimigos. Então parece que esse povo, ele com facilidade havia se esquecido de todas essas coisas. Havia se esquecido, inclusive, das promessas do Senhor. Eles chegam agora diante da terra prometida. Basta agora cruzar um rio e parece que eles se esqueceram de tudo aquilo que eles ouviram e de tudo aquilo que eles viram. Às vezes, irmãos, com a igreja é exatamente a mesma coisa. Quando nós somos assolados por problemas, pequenos ou grandes, parece que a gente acaba ficando surdo, a gente perde a memória de tudo aquilo que nós já sabemos do nosso Deus, das suas promessas, dos seus atos passados no meio da sua nação, dos seus atos dentro da história, no meio da sua igreja. Nos esquecemos do tipo de relação que nós temos com Deus agora por causa daquilo que Jesus Cristo fez na cruz e das coisas que nos são asseguradas nessa relação com Deus. Nos esquecemos que já não vivenciamos mais o aspecto do Deus conosco no símbolo, em um símbolo, ou seja, em uma arca como era no passado, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Hoje não, irmãos. Nós temos o próprio Deus conosco, o próprio Senhor Jesus Cristo, que vive em nós por meio do seu Espírito Santo. Nós somos agora o templo do Espírito Santo do Senhor. Nós somos o seu povo de propriedade exclusiva. Deus continua caminhando diante de nós. Jesus vai dizer que jamais nos deixaria, estaria conosco até a consumação dos séculos. Tanto é que Ele envia o seu Espírito para continuar a sua obra em nós, para nos santificar. E parece que nós nos esquecemos de tudo isso quando nós nos vemos diante de situações problemáticas. Onde está a nossa fé? Nós dissemos aqui que quando Josué ele não especifica o tipo de coisa que Deus vai fazer, ou seja, a natureza do milagre que Deus vai realizar, mas ainda assim o povo é um povo obediente, ele segue as ordens de Josué, que foram dadas através dos príncipes do povo. Ali é uma provação de fé, e ali nós temos uma virtude rara, como foi dita, não é? Embora não saber o que está diante, nós continuamos confiando em Deus, porque nós sabemos exatamente quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer. Uma segunda coisa que nós temos nesse texto, também de lição para nós, é quando Josué vai falar sobre santificação, quando ele vai falar sobre preparação. E eu quero citar aqui algumas palavras de João Calvino, irmãos, porque a verdadeira prova de fé de João Calvino, prestem atenção nas palavras, diz o seguinte: reside em apoiar-se no soberano conselho de Deus, para não continuar perguntando ansiosamente sobre o evento em si e o modo de ação de Deus. Então deixa eu fazer uma aplicação aqui para nós com vista à pandemia, essa que está aí presente, né? O problema é real, o problema está posto, irmãos. Mas lembre-se, por exemplo, nós estamos falando sobre conhecimento de Deus. Lembre-se, por exemplo, do que ele diz em Isaías 55, versos 8 e 9. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos.
Mas o mais interessante nessas palavras ali em Isaías, irmãos, é o contexto no qual elas foram citadas. Um contexto no qual o Senhor está chamando o seu povo a viver com Ele uma vida em abundância. Então deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Não desperdice esse momento que Deus está lhe concedendo. Esse momento de coronavírus, vamos chamar assim. O momento de coronavírus. Não desperdice o coronavírus. Mas aproveite para viver uma vida abundante com Deus. Leia, ore, jejue. Desenvolva as suas funções na sua casa. Continue pregando. Continue dando testemunho do que Deus tem feito. Continue confiando. Continue exercitando sua fé. Viva nesses momentos agora uma vida de abundância com o Senhor. Em terceiro lugar e último, nós vemos a graça de Deus nesse texto. Primeiro, seu povo deve tudo a Ele. Se eles chegaram até as campinas do Jordão, até o Jordão, para cruzar o rio, e cruzariam o rio, para receberem de fato a promessa do Senhor, o cumprimento da promessa, tudo isso eles devem ao Senhor. E percebam, não por mérito deles. Esse povo foi um povo desobediente, foi um povo murmurador, tanto é que os pais morreram no deserto. Deus está sendo gracioso com eles, irmãos. É Deus quem os está conduzindo ao triunfo. Deus está no meio deles, assim como o Senhor está junto com a sua igreja. Por quê? Porque Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Veja, o Senhor resgatou com um braço estendido, com uma mão poderosa, esse povo dos seus algozes, daqueles que os faziam escravos, lá no Egito. Cristo também é o nosso resgatador, irmãos. E é Ele quem tem, durante o tempo em que nós estamos peregrinando nesta vida, nos conduzindo não a uma terra como era Canaã, mas aos novos céus e nova terra. E da mesma forma que aquela arca representava a presença de Deus, e ela estava à frente do povo, guiando o povo para esse lugar de descanso, Cristo é aquele que está diante de nós, nos conduzindo, nos instruindo por meio da sua palavra, e nos levando, irmãos, a esse lugar de descanso. E não por mérito da igreja. Porque a igreja é exatamente como Israel. Ela é indigna. Ela é alvo da graça? Ela é alvo da graça. Mas ela é indigna. Pecadora. Cristo é o nosso resgatador, irmãos. É Ele quem nos conduz. É Ele que vai adiante de nós. E por essa razão, e só por essa razão, vejam lá, o povo era incapaz de cruzar um rio. Assim como nós também somos incapazes de lograrmos êxito ao nosso lugar de descanso, sem que o próprio Deus esteja nos conduzindo e mostrando as suas maravilhas no meio de nós, a sua igreja. Percebam, irmãos, e vejam, nós lograremos êxito nessa caminhada, nós teremos êxito nessa caminhada, assim como o povo teve êxito, porque eles conseguiram de fato cruzar pelas maravilhas do Senhor operadas no meio do povo, não é? Pelos seus milagres pontuais no meio do povo. Esse povo cruzou, esse povo depois de 7 anos conquistou a terra prometida, não como Deus havia de fato desejado. Mas nós temos a confiança que nós lograremos êxito nessa caminhada, porque Ele segue adiante de nós. O povo foi desobediente no deserto, e como eu disse, o seria até mesmo na terra prometida. Ainda assim o Senhor era gracioso com seus remanescentes fiéis, assim como é com a sua igreja.
Então, meus irmãos, o que tememos? Do que você tem medo? O que lhe causa ansiedade? O que te atemoriza? A palavra de Deus nessa noite nos chama a confiar no Senhor. A palavra de Deus nos chama a um exercício de fé. Em momentos como nós estamos vivendo agora, a nossa fé, ela tem sido provada, irmãos. E graças a Deus por isso. Porque certamente de toda essa situação, a igreja sairá fortalecida. Ela vai lograr êxito. Não por causa das mãos de homens, não por causa da habilidade de homens, mas porque quem Deus é. O Deus Todo-Poderoso, que não tem limites. Então aproveitemos, irmãos, estas situações da vida para confiar no Senhor, para trazermos à memória aquilo que pode nos dar de fato esperança. A Ele nessa noite toda a honra e toda a glória, meus irmãos. Que o nosso coração seja consolado e que as nossas vidas sejam vidas abundantes em Cristo Jesus. Vamos orar. Deus bendito, obrigado pela Tua palavra, por esta rápida meditação. Abençoa-nos, ó Deus, também em nosso momento de oração, quando estaremos intercedendo uns pelos outros. Estimula-nos a fé, a confiança no Senhor, a olhar para a nossa própria incapacidade e inabilidade diante dos problemas. Sabedores, ó Deus, de que aqueles que têm esta relação, ó Deus, de comunhão com o Senhor por meio de Cristo Jesus, têm certamente promessas e todas serão cumpridas, ó Deus. Ainda que, ó Deus, venhamos a sofrer nesse mundo, ainda que venhamos a enfrentar, ó Deus, situações de extrema complexidade, que o Senhor nos mantenha firmes, não nos deixe, ó Deus, ficar apavorados ou com medo, ou temerosos, ou ansiosos, ó Deus, mas nos dê plena convicção a quem servimos e do que o Senhor de fato é capaz de fazer. Que possamos olhar a grandeza do Teu ser, a grandeza da Tua pessoa e reconhecê-la em todas as coisas e em toda e qualquer situação, Senhor. Nós queremos dizer que nós dependemos de Ti, ó Deus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe, possamos ter o nosso período de oração familiar, todos juntos, e até o próximo final de semana com as nossas mensagens que serão transmitidas também, mais uma vez postadas no YouTube. Fiquem na paz e Deus abençoe. Saudade de todos. Se Deus quiser, em breve estaremos comunitariamente no culto juntos. Um grande abraço. A paz do Senhor.